Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos a nossa reflexão lexiolitúrgica. Nós já ouvimos falar muitas vezes em leitura orante da Palavra de Deus, que é a Lexio Divina. A minha proposta de uma lexiolitúrgica, que não inventei eu, mas que é uma proposta que cada vez mais se trabalha na liturgia, que é de apresentar juntos não somente os textos da Palavra de Deus, mas também o texto da eucologia, que são das orações. Então me concentro sobretudo naquilo que são as antífonas e a oração antes da leitura, que é a chamada coleta. É um modo de nós fazermos com que a leitura que nós escutamos, que vem de Deus, ela saia de nós, da nossa humanidade, como resposta ao Deus misericordioso. Afinal de contas, a liturgia é sempre um diálogo entre Deus e a sua igreja. Na antífona de entrada de hoje, povo resgatado por Deus, proclamai suas maravilhas. Ele vos chamou das trevas à sua luz admirável. Aleluia. É uma citação de 1 Pedro, porque a luz admirável que nós celebramos, que nós recebemos, é a luz do ressuscitado. Lembra do Círio Pascal na noite do Sábado Santo? É esta luz que invade a sua igreja, que invade a vida de cada um de nós. Nós continuamos a percorrer a história da nossa igreja. Então nós hoje, na leitura, temos um problema concreto das viúvas, dos gregos que passam necessidade. Então os apóstolos vão criar uma solução, movidos pelo Espírito de Deus. Nasce o diaconato na igreja. Naqueles dias o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de origem grega começaram a se queixar-se dos fiéis de origem hebraica, porque consideravam que as suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Quem eram as viúvas naquela sociedade? Eram as pessoas abandonadas, porque não existia uma aposentadoria, uma pensão. Então as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, eles viviam da esmola. Eles não tinham uma subvenção social para serem mantidos. Vejam que na nossa sociedade também brasileira, nós temos um monte de gente que vive à margem da sociedade, que não tem nada. Que é preciso, então, que primeiro tenha uma obrigação do Estado de manter. Se o Estado consegue manter decentemente e moralmente tantas pessoas com uns salários imensos para muitas vezes não fazer nada, então o Estado também deve ter a capacidade de acolher e de ajudar os nossos irmãos mais necessitados. Então, naquela ocasião, então, os 12 apóstolos se reuniram à multidão e disseram: não está certo para nós que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Então, a proposta agradou a multidão e eles escolheram Estevão, descrito como um homem cheio de fé e do Espírito Santo, aquele que vai ser o proto-mártir, o primeiro mártir. E também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Então eles escolhem pessoas também entre os judeus para que eles tenham uma aproximação com as viúvas entre os gregos, uma aproximação com as viúvas dos gregos. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. É muito bela essa expressão que Lucas vai dizer muitas vezes. O evangelho que vai se propagando, que vai indo quase assim com a vida própria, com a força do ressuscitado. O número dos discípulos crescia e grande número de sacerdotes judeus aceitava a fé. Essa constatação é muito bonita, porque entre os judeus tinha conversão, mas ele vai evidenciar entre os sacerdotes, entre aqueles que eram preparados, aqueles que eram formados, muitos deles aceitavam a fé. Esse fenômeno do cristianismo nascente é de fato algo revolucionário que marcou Jerusalém e outros lugares. Com o Salmo responsorial, Salmo 32, nós assim rezamos: ó justos, alegrai-vos no Senhor, aos retos fica bem glorificá-lo. Então, o justo é a pessoa que se deixa santificar pela ação de Deus. E essa pessoa, ela deve alegrar-se por glorificar o Deus. Dai graças ao Senhor, ao som da harpa. Pois regue a palavra do Senhor e tudo que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça.
o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Nós olhamos no tempo pascal como o Senhor libertou da morte o seu Filho Jesus. E proclamamos diversas vezes na liturgia que nós participamos dessa libertação na nossa vida pessoal a partir da participação nos sacramentos da iniciação. Mas que isso é uma imagem daquela libertação do pecado e da morte que o Senhor vai fazer com todos, com cada um de nós. Ora, depois que Jesus começa no Evangelho, que é aclamado assim, ressurgiu Cristo, o Senhor que criou tudo. Ele teve compaixão da humanidade. E então nós retomamos a leitura do capítulo 6. Depois que Jesus faz o milagre do pão, ele foge e se retira, porque não quer ser coroado rei. Então veio o entardecer. No Evangelho de João, os fatos têm sempre uma conotação simbólica também. A escuridão que envolvia Nicodemos é a mesma escuridão que vai envolver agora os apóstolos. Vejam que o milagre do pão foi um milagre público. Tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ali estavam os discípulos. Agora Jesus faz um milagre para um grupo reduzido dos discípulos, que são os apóstolos. Então, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca. A barca é o símbolo da igreja. A igreja que está no meio de uma tempestade, muitas vezes no Evangelho, que é o mundo que quer derrubar e afundar a igreja. Já estava escuro, soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas. Veja que o milagre do pão é um milagre que vai contra a natureza. É uma quantidade mínima de pão que alimenta a multidão e sobra 12 cestos. Para uma multidão, o milagre é feito. Agora, Jesus faz um milagre que esse também é contra a natureza. Caminhar sobre as águas viola uma característica da natureza. E Jesus faz esse milagre para um grupo reduzido, o grupo apostólico. Então, enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. A reação de medo diante da manifestação de Deus é muito comum. Este é o dom do temor de Deus. Eles tiveram mais do que medo, tiveram temor. E que é aquele respeito de perceber, estou diante de algo muito maior do que eu. É aquilo que move a curiosidade de Moisés. É aquilo que chama a atenção dos discípulos na transfiguração. É aquilo que chama a atenção dos apóstolos, muitas vezes, quando tem uma manifestação em Jesus. Ou então, os terremotos, os relâmpagos, as manifestações da natureza, que tudo isso deixa o coração humano com um temor. Porque se está diante de uma manifestação que vai além da nossa capacidade física e da nossa imaginação. Então, é a sensação que eles têm. Mas Jesus disse, sou eu, não tenhais medo. Jesus vai usar para si a expressão do nome de Deus, Javé, sou eu, não tenhais medo. A manifestação de Deus deve suscitar em nós o temor e o respeito, mas é sempre o nosso Deus, rico em misericórdia. Então a manifestação de Deus suscita o temor, mas também suscita a ternura, a atração, o fascínio. Queremos nos aproximar de Deus. Quiseram então recolher Jesus na barca. Eles querem acolher Jesus. Mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Eles querem acolher Jesus, mas é Jesus que vai ao encontro dos seus. Meus caros irmãos, esta manifestação do Senhor no mar da Galileia, ela serve para consolidar o coração dos apóstolos. E ela serve de uma divisória entre o primeiro encontro com a multidão e agora a volta na sinagoga de Cafarnaum, que vai ser a continuação do Evangelho, aonde Jesus vai começar o discurso sobre o pão da vida. Na oração de hoje, ó Deus, por quem fomos remidos e adotados como filhos, velai sobre nós em vosso amor de Pai e concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Liberdade para podermos amar a Deus e aos irmãos e uma herança futura. Que isso nos traga a Páscoa da ressurreição.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.